Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este vídeo de hoje é para responder uma pergunta que me foi feita em um comentário dos meus vídeos aqui. A pergunta é a seguinte: Satanás e os seus demônios podem fazer milagre? A pessoa me fez essa pergunta. Se Satanás e os seus demônios poderiam fazer milagre? A resposta é sim e não. Como assim, Denis? Sim e não. Primeiro, meus amados irmãos, existem dois tipos de milagre que a igreja reconhece como milagre. Os milagres de primeiro grau e os milagres de segundo grau. Os milagres de primeiro grau são os milagres que são realizados de maneira extraordinária, ou seja, a natureza, no seu curso natural, ordinário, não poderia realizar. Por exemplo, um morto ressuscitar. Isto é um milagre extraordinário, ou seja, que o curso natural das coisas, da natureza, não pode realizar. Então é um milagre extraordinário. Então, milagres extraordinários que têm uma intervenção diretamente divina, e que só Deus pode realizar, esse milagre Satanás não pode realizar. Mas existe aquilo que a igreja chama de milagres de segundo grau, ou seja, milagres que são realizados pela via ordinária. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, já está ali desenganada pelo médico, não tem mais como fazer nada. Então, tratamentos foram realizados, cirurgias foram realizadas, mas aquela pessoa ali já foi designada, não tem mais o que ser feito. Então, vem Satanás com o seu poder, ele pode fazer isso? Vem Satanás com o seu poder e age naquilo que é a lei natural, nada extraordinário, no ordinário. Ele vem e implica uma força espiritual no corpo daquela pessoa, a ponto de fazer o corpo daquela pessoa, de maneira ordinária, realizar de uma hora para outra a cura daquela enfermidade que já tinha sido designada pelo médico como terminal, como desenganado. Aí você pode dizer: Denis, então mostra na Bíblia, mostra no catecismo da igreja a prova de que Satanás pode fazer esse milagre secundário, esse milagre de segundo grau, esse milagre por uma via ordinária. Meus amados irmãos, veja o que Jesus diz em Mateus 24, versículo 23 e 24. Então, se alguém vos disser: olha, o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Então, Jesus mesmo diz que falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e grandes prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Olha, eu tive várias experiências de pessoas que ficaram possessas por espíritos malignos, Falando de possessão, existem duas coisas a ser tratadas, mas eu não vou falar aqui. Primeiro eu vou dizer que forças espirituais oprimiam a pessoa, Não é que o demônio entra no couro da pessoa, feito diz por aí, porque até mesmo ele não pode fazer isso. Algumas pessoas vão dizer que pode, mas não pode. Quando diz a Bíblia que Jesus expulsou um demônio de alguém, não é porque aquele espírito estava introduzido, estava dentro do corpo da pessoa, mas é porque ele estava lançando sobre aquela pessoa uma opressão demoníaca que gerava alguns danos que
de maneira extraordinária não pode ser feito, né? Ou melhor, que olhando nós podemos pensar que é realizado por uma força extraordinária, seria Deus que estaria fazendo, mas não. Por exemplo, veja, o livro de Jó é um exemplo muito claro para nós. Satanás pede permissão para interferir na vida de Jó e de sua família, porque ele vê Jó, ele tem inveja de Jó, porque Jó é bem fiel a Deus e Jó é um exemplo, né? Então ele faz um jogo com Deus e Deus permite, porque na provação, né, nos meios de provação, nós crescemos. Então veja, a palavra de Deus diz que lá no livro de Jó, que Satanás enviou um vento que derrubou a casa onde os filhos de Jó estavam. Então, Satanás pode agir nos elementos da natureza. Ele não pode fazer algo extraordinário, mas ele pode usar dos elementos naturais que já existem. Então, ele pode fazer, por exemplo, um vendaval acontecer. Ele pode lançar uma enfermidade em alguém. Quantos casos de pessoas que diz que quando Jesus expulsou o demônio, ele voltou a enxergar. Quando expulsou o demônio, ele voltou a falar. Então, são sinais, podemos assim dizer, ordinários, usados por Satanás naquilo que é o natural do corpo, né? Recuperar-se de uma enfermidade ou provocar uma enfermidade, para assim enganar. Nós podemos ver no livro do Apocalipse dizendo que os anjos de Deus, quando forem enviados, terão poder para ferir os elementos da natureza, a água, o vento e todos os outros elementos da natureza, como causar peste para destruir as colheitas. Isso tudo são aquilo que a igreja chama de milagres de segundo grau, ou seja, um aceleramento, né? Uma aceleração de um suposto acontecimento natural, certo? Então, por exemplo, essas curas espirituais que são feitas aí em outras religiões, né? E aqui eu não vou citar nomes para não gerar confusão. O meu canal não é para isso. Meu canal é para instruir, não para estar arrumando briga com ninguém. Mas essas curas espirituais que se realizam ali, cirurgias onde as pessoas são cortadas e não sangram, pessoas que recebem entidades e falam, né, outra língua, né, outro idioma, pessoas que realizam, ou seja, aquilo que Deus pode fazer de maneira extraordinária, sendo assim um milagre de primeiro grau, Satanás faz um simulacro naquilo que é natural, naquilo que é ordinário, para tentar assim levar os eleitos a serem enganados e achar que ele pode realizar milagres de primeiro grau, quando na verdade ele só faz um simulacro, né? Um simulacro de alguns prodígios, alguns sinais, usando a natureza, usando os meios ordinários da natureza para curar, para criar alguma catástrofe, para para lançar alguma enfermidade, como lançou em Jó. A Bíblia diz que ele tocou em Jó e Jó ficou ferido de lepra da cabeça ao solado dos pés. Então, ele usa aquilo que é natural, aquilo que é ordinário, para fazer um simulacro de milagre, quando na verdade não é milagre no sentido do milagre de primeiro grau, um milagre extraordinário que só Deus pode fazer. Tipo, por exemplo, ressuscitar um morto, né? Tipo, por exemplo, dar a uma mãe que é estéril, não a cura, mas um filho, mesmo depois desse filho ela ainda continuar estéril, como foi feito em vários personagens bíblicos, né? Então, no sentido de milagre de primeiro grau, milagre extraordinário, o diabo não pode fazer. Agora, no sentido de milagre de segundo grau, milagres, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de milagre, mas podemos dizer sinais, como Jesus disse,
usando elementos da natureza e elementos do corpo das pessoas para simular um milagre e assim levar as pessoas à idolatria. Não sei se eu respondi, mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.